Hoje é dia 5 de abril de 2026 e esse episódio 131 é um dos primeiros que a gente vai tratar de um tema muito espiritual, muito interessante, que vai ser chamado transmutação neutralizante, com uma participação especial. Vamos lá, existe uma diferença sutil e perigosa entre transformar e neutralizar. Transformar exige presença. Neutralizar pode acontecer sem que você perceba. Hoje, a gente vai atravessar dois mundos que, à primeira vista, parecem distantes: o físico e o digital. O cobre, os cristais, a matéria orgânica. E a inteligência artificial, os algoritmos, os sistemas invisíveis. Mas talvez eles estejam operando sob a mesma lógica, a de reorganizar aquilo que vibra ao nosso redor e dentro de nós. No episódio 130, eu trouxe a ideia do espelho de simulação, a realidade como uma camada expandida, mediada por sistemas que não apenas refletem, mas influenciam. Hoje, a pergunta evolui. Quando algo reorganiza a energia, isso é cura ou é controle? Para explorar isso, eu convidei o Ed, esteta tricologista e terapeuta Mahalila, arquiteto de almas e corpos emergentes, que trabalha com um objeto chamado orgonite, uma estrutura que combina cobre, cristais e matéria orgânica com a proposta de transmutar energias. Mas aqui a gente não está falando só de objeto, a gente está falando de lógica. Porque enquanto a orgonite promete transformar frequências, a inteligência artificial começa a operar como um grande filtro do real. E talvez, só talvez, ambas estejam lidando com o mesmo fenômeno: a gestão invisível daquilo que sentimos, pensamos e percebemos. Então, Ed, vamos começar com a entrevista? Vamos lá. Eu queria começar do princípio, mas já olhando para o futuro. Transmutação como tecnologia ancestral versus tecnologia sintética. Ed, quando falamos de orgonite e do uso do cobre como elemento de transmutação energética, estamos lidando com uma tecnologia ancestral. Você vê algum paralelo entre essa transmutação física e o que hoje chamamos de processamento de dados na inteligência artificial? Bom, existe uma semelhança, mas também existe uma diferença. A tecnologia ancestral, ela usa basicamente a energia, tá? A energia como sistema de comunicação, a energia como sistema de transmutação, a energia para tudo, para curar, para destruir também, quando você tem o uso, né, da energia de forma negativa. Isso depende muito do caráter daquele manipulador da energia. Mas a tecnologia ancestral era basicamente para a questão da saúde, do bem-estar do ser humano, tá? Então esse legado que foi deixado pelos nossos ancestrais, hoje eu vejo sim, tem uma semelhança com a tecnologia de IA, porque tudo é energia, entende? Então há uma semelhança sim, mas como eu falei, há também uma discordância, porque o uso da energia primordial, de uma forma simplista e pura, ela sempre vai ser com o intuito de cura. Perfeito. Acho interessante que a gente pegou também essa questão de ancestralidade versus futuro, né? Sim. Que a gente está falando aí de tecnologia sintética. Então a inteligência artificial ela está justamente mapeando nossos costumes e hábitos para passar isso para corpos de corpos robóticos, né? Sim. Que a ideia é, hoje a gente está lidando com ferramentas que partem do racional, né, agêntico, para atuar no mundo através de interfaces digitais. Mas muito em breve serão interfaces físicas interagindo no mundo real a partir dos nossos comandos. Exatamente. Vamos para a pergunta 2. O cobre como condutor versus a IA como mediadora. O cobre conduz energia e reorganiza fluxos. A IA, por outro lado, medeia informação. Você acredita que existe uma equivalência simbólica ou até funcional entre condução energética e a condução de pensamento? Bom, a condução de pensamentos, sim.
Porque hoje nós somos afetados por uma coisa chamada psicosfera, tá? Então tudo que o ser humano pensa ao nosso redor, ela gera um campo eletromagnético e afasta-se da caixa craniana aproximadamente 1,5 m. Então essa influência energética do pensamento afeta sim o outro. Então, como você fez uma comparação com a IA, ela acumula as informações que você oferece para ela. E com base nisso ela tenta organizar o teu pensamento, que volta para você de uma forma influenciadora. Então, como é que eu posso te dizer? Se um pensamento, tá, que a gente chama, que Platão chamava de mundo das possibilidades, mundo das ideias, se ele é capaz de colapsar e transformar isso numa matéria, ou seja, você modificou, seja um comportamento de alguém, você possibilitou a consolidação de alguma coisa. Hoje você está sentado numa cadeira que antes foi forma pensamento. Então você, se observa, é matéria. Se você não observa, essa matéria vira onda, porque são elétrons. Então há uma semelhança sim. O cobre, como condutor de eletricidade e organizador de frequência, ele está aí para isso, para nos curar. É incrível a gente pensar nos elementos químicos sendo materializados na nossa dimensão com objetivos muito exatos, né? O funcionamento do cobre é justamente para conduzir eletricidade. Então a gente tem aí pensadores como Tesla, né? Que foram tidos pela sociedade como loucos, assim como Sócrates, Platão, toda essa galera aí, né? William Reis. Exatamente, Giordano Bruno. É isso, uma galera que pensou fora da caixa e conseguiu visualizar essas energias tão invisíveis à nossa realidade. Agora a gente vai para a pergunta 3. Transmutação ou ilusão de controle? A orgonite promete transformar energias densas em frequências mais harmônicas. Na sua visão científica, isso é uma transmutação real ou uma reorganização perceptiva do indivíduo? Bom, vou dividir, tá? Porque são partes diferentes. Tudo no universo vibra, ok? Tudo à nossa volta, ele tem um padrão vibracional. Cada um de nós temos perdão, uma frequência também. Mas por conta da interferência dessa psicosfera e da sociedade, das crenças, dos hábitos, nós não potencializamos e às vezes não encontramos a nossa frequência. Ok? Então a gente basicamente absorve mais campo magnético de outras pessoas do que provavelmente usamos o nosso potencial de energia. Como que a gente identifica a nossa frequência? A gente sabe que o cobre vibra em 432 Hz. 432 Hz a 528 Hz. Perfeito. Ok? Bom, cada organismo tem uma frequência. Ok? Então a gente sabe que, por exemplo, o pensamento da raiva tem uma frequência X, o medo, tudo isso baixa a frequência do indivíduo. Mas o indivíduo está com a frequência alterada, mas ele não é aquela frequência. Ao usar uma orgonite, a transmutação dessa energia negativa que te arrasta para um hertz mais denso, ele vai ser transmutado para você ascender um patamar acima. E automaticamente você ir encontrando a sua frequência. Porque existe um conjunto de coisas na mesma frequência que faz parte do seu destino, do seu Odum, que estão para chegar para você. E às vezes esse processo é retardado justamente porque você está vibrando em baixas frequências. Mas como que a gente metrifica? Por exemplo, Marília, eu vibro numa frequência de hertz, qual exatamente? Como que eu vou metrificar isso? É simples. Você é capaz de me dizer o que você está pensando no momento que nós estamos fazendo essa entrevista? Estou pensando em como esse acarajé é gostoso. Então, você está pensando, então você não é o seu pensamento. E aí? É a sua consciência observando o seu pensamento.
E o que isso quer dizer? O que quer dizer que quando eu tenho um pensamento que eu sei que eu consigo observar, eu consigo transmutá-lo. Mas eu quero saber em qual frequência eu vibro. É simples. Veja as coisas que você atrai. Se você atrai coisas densas, violência, insultos, acidentes, tá a vibração tá densa. Eu costumo dizer que Agora, tudo a lei da consequência, né? Da ação e reação. Sim. Um fruto não cai longe da árvore que foi gerado, a não ser que um pássaro ou um intermediador ele faça essa transfiguração. Exatamente. Mas a gente pensando racionalmente, eu consigo saber as coisas que eu atraio através das sensações que eu sinto. Mas eu tenho essa questão de não saber exatamente quantos hertz eu estou vibrando. Tipo assim, se tivesse algum tipo de ferramenta tecnológica que pudesse falar, olha, eu estou medindo hoje 432 Hz. No fundo, nós temos um oráculo, sim, instalado no peito. Entendi. Chamado coração. São 40 mil neurônios que detectam e criam um campo eletromagnético que se afasta do seu corpo de aproximadamente 4 metros de diâmetro. Então, os antigos talvez não soubessem dessa informação, mas eles falavam, haja com o coração, pense com o coração. Por então, isso que a nossa logo é um coração. Aí, exatamente, quando você começa a vibrar numa frequência daquilo que você quer para você e você não deseja para o outro, você está automaticamente no seu campo vibracional entre 432 Hz e 500 Hz. Entendi. Então a nossa vibração ideal é próxima do cobre. O amor. Próximo é isso. Amor. O amor de forma incondicional. É isso. O que faz. A gente não pode esquecer que tem um microfone aqui, Ed. A gente precisa falar porque o mundo todo nos ouve, tá? O que a gente está fazendo aqui é impactante no MTA, Malha Arte Tecnologia Afetiva. A gente vai agora para a pergunta 4.